Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e ESPLAN, e mais perto de 11.000 contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém ainda assim se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, esse de danos causados por recalque.
Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim. Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Vamos lá, então vamos continuar com esse curso de fundações, passo a passo, e vamos para essa aula de número 6, continuando descrevendo de forma não profunda ainda os principais tipos de estacas que resolve quase todo tipo de obra do Brasil. Depois, quando a gente voltar nos capítulos de projeto e cálculo, vamos detalhar com profundidade esses tipos de fundações ou de estacas que nós estamos falando. Hoje nós iniciamos, depois de falar nas pré-moldadas, em estaca do tipo raiz. Muito bem. Aqueles que estão anotando, estaca do tipo raiz são estacas injetadas. Primeira característica. Segunda, perfurada por rotação com circulação de água. Na realidade, é uma sonda pequena que tem duas funções principais. Uma de girar, é um tubo de revestimento, ele é emendável. Assim, a cada metro você vai emendando, tem vários diâmetros. Começa com, antigamente tinha 10 centímetros, mas está em desuso. Com 15 vai até 41 centímetros. Então, você fura, dependendo da carga do pilar, você tem várias opções de diâmetro. É uma máquina pequena, cuja função é, primeira, furar, segunda, aplicar carga vertical. Então, ela tem um pull down, então ela empurra a peça com uma certa pressão. E tem uma terceira função, que é circulação de água. Ela vai circulando, lavando o furo e tirando a lama. Quarta, concretada entre aspas, porque na realidade ela é injetada. Concretada com pasta de cimento. Mais areia. No livro, no capítulo 10, que é só sobre estaca raiz, tem até o traço. Quanto de água, quanto de cimento, quanto de areia, para chegar a uma tensão de 20 MPa. Se bem que 20 MPa é lá em cima. Embaixo eu vou contar no máximo com 7 MPa, porque tem lama, tem água demais, etc. E não adianta nunca querer usar 20 MPa, que o solo não vai aguentar, que é o grande problema, é o solo. Então, não adianta descobrir um material de fibra, de polímero, de Kevlar ou de carbono que dá 500 MPa, o solo só suporta 3, 4, 1 MPa.
Então, nunca acima de 7 MPa. Normalmente, pequeno diâmetro. Ou seja, de 15 a 41 centímetros, que pode chegar até 100 toneladas. Ou seja, é uma estaca de pequeno diâmetro, mas bastante capaz. Armação convencional, tipo cartucho. Igual pilar redondo. Ela é escavada, moldada em loco e injetada. Então, a máquina faz o furo com segmentos de revestimento de aço. O último revestimento é denteado para facilitar o corte, que vai ser tirado à medida que entra a pasta de cimento. Mas antes de entrar a pasta de cimento, ou pode ser até concomitante, lavou o furo, você pode encher por gravidade, não precisa de pressão, o ideal é com um pouco de pressão, a estaca e a ferragem, um cartucho, é descido dentro dessa pasta de cimento. Pode ser antes. Muito bem. Então, injeta-se a pasta com baixa pressão. Alguém se lembra? Eu acho que eu já falei nisso. Dois a 4 quilos por centímetro quadrado. Então, a bomba injeta essa pasta de cimento com 2 a 4 quilos por centímetro quadrado. Para as estacas do grupo injetado, é considerado a pressão baixa. Existe uma falácia, e eu tenho visto até engenheiros de fundações cometer esse engano, a estaca não aumenta de volume, ou seja, a estaca de 30 centímetros é 30 centímetros mesmo. Ela, na realidade, é acabado, porque o tubo come um pouco o solo, então é 30 centímetros, é diâmetro real acabado. Mas, pelo fato de ter essa injeção, nada de aumentar de diâmetro. Então, não cometa esse engano elementar. Essa pressão dá uma entranhada de pasta no solo, tem um bom atrito lateral. E como são estacas finas, que recebe boa carga e longas, ela tem que ser toda armada. Eu já tinha dito que 99% das fundações você vê ferro, mas ela não é armada. É só um ferro. Como é que chama esse ferro? Esse ferrinho curto que a gente vê na cabeça da estaca, espera ou arranque. Né? A função dele é só grampear a fundação no bloco. Para ser armada tem que ter o fuste inteiro armado. E esse caso aqui são estacas finas e compridas, se não armar, ela flamba. Muito bem. Essas são as principais características da estaca raiz, que nós veremos depois, slides e tal. Né? Por ser uma máquina pequena, ela tem uma vantagem, eu uso muito para reforço de fundações. Por quê? Às vezes eu vou reforçar uma fundação que está doentinha, vamos supor que eu tenho um pilar que tinha lá 2 estacas que por um motivo qualquer ou ficaram curtas, ou a sondagem falhou, ou alguém vai querer botar mais alguns andares em cima do prédio. Então, eu preciso reforçar agora, levando novas estacas lá no terreno firme. Normalmente eu faço isso, quando possível, dentro da garagem do prédio. Né, um subsolo, 2, 3, então,
Normalmente o pé direito disponível fica entre 2,80, porque as garagens podem ter até 2,50, portanto, você não vai encontrar uma garagem muito alta, um subsolo muito alto. O que nós fazemos com a máquina dessa altura, não mais do que isso? Quando a máquina é muito pesada, ela pode ter 2,80 m, faço 2 novas estacas aqui, olha. Agora, raiz. E por baixo desse bloco, eu construo um novo bloco, que pega o velho, as estacas, e é uma prática nossa da Infrasolo, que já reforçamos muitas obras, desconsiderar a contribuição total da Fundação Velha. Se bem que a Fundação Velha ainda funciona. Então, eu tenho baldrame, tenho bloco de coroamento das estacas e tem, vamos supor, aquele bloquinho de 2 estacas. Que, por um motivo qualquer, não alcançaram o terreno firme, que a grande maioria, eu já reforcei, talvez umas 300 obras, esse é o principal problema. Fundação curta. Por um motivo qualquer, ela ficou curta. Então, nós fazemos uma de lá, outra de cá, que vai lá no terreno firme. E uma boa estaca para isso, quando não é possível tubulão é a melhor delas, são estaca raiz. Aí eu faço um novo bloco, de preferência até concretando o baldrame, incorpora tudo. Então, lentamente a carga vai passando para as novas estacas. Se você reforçar uma obra sua, nunca prometa e não deixe que os clientes pintem e reformem o apartamento que estava todo trincado. Isso pode levar 6 meses. É um processo de desaceleração. Pisou no freio do carro, ele não para de repente, ele vai até parar, né? Então, pode levar de 6 meses a 1 ano essa passagem de carga para as novas fundações. Essa trabalha. O que eu quero dizer é que, apesar de que a gente abandona, vamos supor, 220 toneladas no pilar, 110 em cada uma. Eu considero, de novo, 110 em cada uma. Portanto, é normal que uma obra com fundações reforçadas fica muito mais segura do que era antes. Não há, então, aquele paradigma, nem aquele sentimento, puxa, essa obra agora está discriminada. Não. Se foi bem reforçada, ela está 2 ou 3 vezes melhor do que se fosse nova. Oi? Tanto atrito como ponta, mas o atrito é maior porque a ponta não chegou no terreno firme. Agora, ela é uma estaca escavada com máquina. Toda estaca ou fundação escavada com máquina tem um problema congênito. Alguém se lembra o que é na ponta? Sujeira. Portanto, hoje em dia, se recomenda considerar só 20% no máximo da carga total. Vamos supor que ela foi calculada para 110 toneladas. Como vocês verão, nos próximos capítulos, a gente vai calcular. Deu 50 toneladas aqui na teoria e aqui 60 toneladas na ponta. 50 mais 60 darão 110 a carga total. Só que eu só posso considerar 20%. Então, de 110, eu vou ter que tirar daí 22 toneladas no máximo que a ponta pode ter. Então, 22 mais 50, ela vai ter só 77 toneladas. Né? Inclusive, um excelente trabalho de formatura de projeto final. Eu queria até patrocinar isso um dia, executar estacas com máquina, compactar a ponta e ver o resultado. Comparar, fazer prova de carga no estado in natura fofo, compactar com um certo número de golpe, pilão de tantos quilos, caindo de 10 metros. Jogar um pouco de brita e compactar e comparar.
jogar um pouco de cimento, compactar e comparar para ver, para cada tipo de solo, se eu posso ou não confiar na ponta compactada. Ganharia aí 20% da resistência das estacas, consequentemente uns 20% de custo a menos na obra, e prazo e tal, né? Mesmo assim, recomenda-se sempre quando possível compactar o fundo da estaca, mesmo jogando fora a parcela principal da resistência. Essa não tem jeito de compactar porque ela está debaixo d'água. A única confiabilidade é que a lavagem que a gente faz, a gente insere aqui uma cânula, tipo um tubinho flexível, e só para quando a água sai limpa. Suponho que eu tenha tirado a sujeira do fundo, né? Mas sempre sedimenta e tal. Alguma dúvida sobre estaca raiz? Muito bem. O próximo tipo de estacas, também muito interessante, são as microestacas, que parece um tirante. Definição. Aliás, não se define fundações, a gente caracteriza, né? Caracterização. Injetadas. Agora, alta ou altíssima pressão. De 6 a 30 quilos por centímetro quadrado. Normalmente a injeção assim, de condução ou na pressão cruzeiro está por volta de 10 quilos por centímetro quadrado. Perfurada por rotação, a máquina é menor do que a raiz. Alguém vai me dizer, então, daqui um pouquinho, qual é a diferença da microestaca e da estaca raiz? Essa é mais cara. Primeira diferença. É muito mais eficiente, mas é mais cara, mais lenta. A armação é um tubo de aço, um tubo chamado tubo alma. Normalmente um tubo preto, sem costura, tipo Mannesmann, Schedule 4080, é um tubo de parede grossa, que ele serve de própria armação. Se há uma desconfiança, ou se precisa armar mais, coloca-se dentro desse tubo 3 barrinhas de ferro e concreta. Aço, sem costura, tubo de aço, especificação Schedule, que é o melhor, Schedule 40 ou 80, é um tubo muito reforçado. Muito bem. Uma maquininha pequena, rotativa, ela pode ter na ponta, ela fura com um tubo, como sondagem rotativa, o tubo emendado, não? Na ponta pode ter uma sapatinha cortante biseladinha de aço, se for em solo, com circulação de água sob pressão, né? Para tirar o pó de solo e rocha e ajudar até perfurar. Se for uma rocha branda, pode usar uma coroa com pastilhas de vídia, que é um metal, um tungstênio muito resistente. Todo mundo conhece a broca de vídia que fura concreto, aquelas pastilhinhas feitas. Se a rocha for maior ou mais densa ou mais sã, usa-se diamante. Só que o preço vai lá para cima.
No lugar de bits ou pastilhas de vidro, tem os diamantes industriais. Não é diamante, não é brilhante. Brilhante é o diamante polido, né? É um diamante mais barato, mas que corta qualquer coisa. Inclusive, corta o próprio bloco. Você pode perfurar o bloco aqui, a máquina eventualmente, coroa de vídeo, não precisa nem ser de diamante, nem sente. Corta concreto, aço, numa facilidade danada. Quando a gente tira o pedaço de concreto, tem pedacinho de barra de aço ali no meio. Muito bem. Normalmente se faz um furo, eu prefiro usar um alargador, porque eu quero confiar mais no atrito lateral com o solo. Não fico só num tubinho de 10 centímetros. Eu uso um alargadorzinho centrífugo ou um trépano, que vai alargando o furo. Feito o furo, lava-se, quando já não é o próprio tubo-alma, coloca-se o tubo-alma aqui, essa estaca é toda manchetada. Ou seja, a cada meio metro ou a cada meio metro, ela recebe uma manguinha de plástico, porque esse tubo normalmente tem 4 furinhos de 3/8. Então, uma outra característica dela é manchetada. Vou escrever nesse cantinho aqui, ó, manchetada. O que é essa manchete? É um tubo schedule de parede grossa, longo no comprimento da estaca, e que a cada meio metro ou a 1 metro, dependendo do que se quer, ela tem uns furinhos. Mas para não deixar entrar pasta de cimento dentro do tubo, ela tem uma manguinha de borracha, parece um pneuzinho de motocicleta aqui, um pedacinho de câmara de ar de motocicleta. Mas isso já tem pronto. Uma manchete de borracha. Então, é descido esse tubo manchetado aqui, que já pode estar cheio de pasta de cimento. Então, tudo isso aqui, olha, está cheio de pasta de cimento, que é chamado de bainha, enche-se de pasta de cimento. Sem pressão. Pode ter um pouquinho de pressão, mas não vai adiantar que ela vai sair para cima. Muito bem. Logo depois que se enche-se de pasta de cimento, lava-se o tubo internamente, de tal forma a deixar o tubo limpo. E a manchete, com água de baixa pressão, ela não deixa a água misturar com a pasta de cimento. Então, o que eu tenho até aqui? Um furo cheio de pasta de cimento, com um tubo dentro cheio de manguinhas de borracha. 6 horas ou 12 horas depois, mas não muito mais do que isso, aí se coloca aqui uma espécie de um catéter chamado obturador. É um caninho de meia polegada ou 3/4, caninho galvanizado, que na ponta tem uma pelotinha de borracha, às vezes até inflável, um obturador. Por ele vai se injetar pasta em alta pressão. Ora, quando se injeta essa pasta em alta pressão, que está toda mergulhada já em pasta de cimento, o cimento ou a pasta de cimento sob alta pressão passa pelo furo e força essa borracha, ela levanta aqui, olha. Então aqui vai injetar a pasta de cimento sob alta pressão, ela passa aqui e levanta as extremidades da manguinha, quebrando esse concreto. Então estilhaça esse concreto e forma aqui um bulbo, que o ideal seria se ele tivesse 30 centímetros. Está ele aqui, olha. E etc.
feito esse bulbo, que o bom mesmo é injetar de 1,5 a 2 sacos de cimento nesse traço, um por um de água, um de cimento. Porque eu quero é criar uma pelota, e para abrir essa manchete e quebrar essa pasta, às vezes precisa subir pressões até de 40 quilos por centímetro quadrado. 40 quilos por centímetro quadrado é uma altíssima pressão. Na aula passada eu perguntei, qual é a pressão que você põe no pneu do seu carro? 30, o quê? Libras, ou seja, 1,5 kg por centímetro quadrado. 30 libras por polegada quadrada, PSI. Dá 1,5 kg. Agora você imagina o que é 40 quilos, né? Inclusive, quando eu vou injetar isso em barragens, tem uma área grande, eu não preciso tomar cuidado, porque a pasta de cimento pode entrar entre o solo e a barragem e levanta a barragem, né? Porque multiplica 10 kg por centímetro quadrado vezes uma área de 10 metros quadrados, dá uma força violenta. Então, a ideia é, injetou essa manchete, sobe, injeta essa. Então eu crio uma estaca que é das melhores. Ela comprime o solo, ela entra no solo. Quais são as vantagens? Pequena, perfura qualquer coisa. Alta capacidade de carga. Desvantagem, cara, lenta. Então, é uma estaca que a gente não pode estar fazendo em todas as obras, porque é cara. Assim como a raiz é um pouco mais cara do que a pré-moldada, do que a Strauss, do que a hélice contínua. Então, eu crio uma estaca com bulbos como se fosse um tirante, todo cheio de bulbos. Chama a atenção de vocês que, se por acaso, quando você abrir a manchete, a pressão às vezes cai de 30 quilos para 10, né? Porque ela já estourou a pastinha de cimento, então começa a fluir. Então ela pode chegar a média de 8, 10 quilos, é bom. Se tomar mais de um saco de cimento, ou 2, ou mais de 2, e a pressão não subir, é porque essa pasta de cimento não está criando um bulbo, ele está entrando pelas fraturas do solo e criando um disco. O disco não tem resistência, quebra, né? Então, o que a gente faz é deixar esclerosar isso, ou seja, tira a injeção um tempinho, espera a pasta sedimentar, mas cuidado, que isso costuma entupir todo o equipamento. Porque cada parada eu tenho que lavar todo o equipamento, porque ele está cheio de pasta de cimento. Senão eu perco as mangueiras, os tubos, as válvulas, etc. Mas eu posso dar uma paradinha de alguns minutos, porque a rocha pode estar fraturada como se fosse uma artéria. Ela ramifica e vai afinando até ficar fininha. Então, o que eu faço? Eu injeto e paro. Então esse cimento vem e sedimenta aqui na fratura. E é como se eu criasse aqui um efeito de embolia, né? No cérebro tem capilares finos, que se houver um coágulo aqui, ele entope e não passa sangue, eu morro. Então, eu vou devagar esclerosando essas artérias até ele entupir. Quando ele entope, a pressão sobe. E aí eu sei que eu estou injetando na região que eu quero e não enfiando pasta de cimento para lá. Me lembro um caso interessante que nós estávamos injetando cimento da barragem do Rio Descoberto. A barragem do Rio Descoberto é maior para baixo do que para cima. Já foi, na época da execução, injetamos cimento, depois que ficou pronto, injetamos cimento, depois foi injetado mais cimento, 3 etapas, porque a água passava por baixo. Eu me lembro que, trabalhando 24 horas por dia, o meu operador de bomba dormiu e injetou 500 sacos de cimento numa manchete só. Aí depois tivemos notícia que o canteiro lá, que era o refeitório dos peões, a uns 200 metros para baixo, estava minando cimento.
né? Quer dizer, deu uma dormida e foi lá. Foi bom porque ele deu uma consolidada na região toda, mas não precisava. O que a gente queria era só esclerosar as fraturas. Muito bem. Então vamos lá. Você que está aqui perto do cameraman. Três diferenças entre estaca raiz e micro. Diâmetro. A micro é a estaca menor. Pressão. Quem que é alta e quem é baixa? Micro é alta pressão. Espera aí, mas quem está perguntando sou eu. Não, vai lá, a terceira diferença. Bom, agora qual é a pergunta? Essa borracha? Ele fica lá. Eu só reaproveito o obturador, que eu vou tirando, depois lavo, porque se um dia precisar, volta a injetar de novo. Fica muito mais difícil, porque já vai ter uma pelota de pasta aqui, a pressão sobe muito, mas pode ter sido uma falha. A gente, sempre que possível, principalmente no caso de tirante, que é a mesma coisa, o tirante fica com o bulbo lá como se fosse a cabeça do parafuso. Se precisar, se ele começar a correr, é sinal de que a injeção não ficou boa. Então a gente volta e reinjeta. Pois não. Fica limpo o núcleo. Em volta cimento, mas o núcleo limpo. Manchete. Na realidade, na estaca ele é vertical. No tirante ele é horizontal assim. Na estaca é vertical. Vou tirando, a ponta do tubo é livre. A borracha só não deixa eu voltar para cá. Porque eu quero injetar aqui, olha. Eu vou puxando ele. Injetei um saque meio 2, tá bom? Puxa ele para cá. Vou injetar essa daqui. Entendeu? Porque aqui tem um furinho, olha. Aqui tem outro. Vou puxando, vou criando pelota. Aí eu tiro o obturador e lavo. Lavo. Como é que eu sei que eu não vou lavar o bulbo nem nada? Porque a borracha fecha. Quando eu injeto sob pressão, a borracha abre. Né, quebra a manchete, o que está em volta, que é a bainha, e cria o bulbo. Puxei, ela fecha, para mim poder lavar depois. Oi. Costuma ter 10 centímetros, 7,5, 10, 12. E você pode botar 3 barras de meia polegada ou 4 de 12 milímetros, sabe? E concreto ele dentro. Só que aí você perde a chance de reinjetar. Mas se for utilizado como na maioria dos casos é usado para reforço de fundações. Depois que você põe ele aqui, acabou, você vai concretar tudo, está perdido mesmo. Então, aí a gente coloca umas barras de reforço quando a gente acha que é bom. Por exemplo, num desses reforços que eu acabei de fazer, que o prédio inclinou 30 centímetros, teve lugar que a estaca raiz não foi possível fazer. A rocha era tão dura e o lugar era tão apertado debaixo de escada, que eu tive que usar, o que não é muito bom, 2 tipos de fundações, porque cada uma recalca um pouco diferente. Mas como todas as duas estavam em rocha granítica, eu rezei, parece que foi ouvido, eu sou bem relacionado com São Pedro, recalque 0 nas duas, então não tem problema. Eu optei 200 estacas raiz e umas 5 micro estacas, porque não entrava a máquina.
e a microestaca fura qualquer coisa porque eu usei broca de diamante na ponta. A outra também, mas só que era martelo, engarrancha, isso é cheio de problema. Outra dúvida? Muito bem. O outro tipo de estaca muito usada é a hélice contínua. Caracterização. Chamada no Brasil de HC, nome internacional é CFA, que é Continuous, de contínua, Flight, de não sei qual é a tradução bem do flight para esse caso, auger, trado contínuo. Primeira característica, escavada. Não é nem escavada e nem cravada. Qual delas é a melhor, olhando só para isso? Cravada ou escavada? Cravada. O empuxo reinante aqui é próximo do empuxo no repouso. O coeficiente de empuxo correspondente seria o coeficiente de empuxo no repouso. A perfuração é por trado contínuo. Armação de arranque. Só de arranque. Não é possível armar a estaca toda. E ela tem esse probleminha, porque a armação é colocada depois que eu concreto a estaca toda, eu tiro a hélice. Aí eu corro, vou colocar a ferragem. Se demorar, por um problema qualquer, depois eu não consigo enfiar nem 2, 3 metros, que o ideal seria uns 4 de ferragem, porque o concreto endureceu. Daí a recomendação de, na ferragem, dividir parte da ferragem, a parte estribada, que deve ter uns 2 metros. Eu recomendo depois cravar com marreta uma ferragem mais grossa e mais longa, não precisa estribar, porque o solo já oferece contenção lateral suficiente para não deixar flambar. Aqui eu uso, em geral, 0,3% da seção de concreto. E aqui na espetada também 0,3% na ferragem, na seção de concreto. Ou seja, se eu tiver uma hélice contínua de 1 metro de diâmetro, a ferragem, toda a seção de ferro, vai ser 0,03, que multiplica 100 ao quadrado vezes 0,785.
que é a área de concreto. Isso aqui deve dar alguém na máquina aí, por gentileza, 10.000 vezes isso aqui, vezes 0,03, que são 3%, daria... Alguém, por favor? Vamos supor aí uns 50 centímetros quadrados de aço. Então, se eu escolher barras de 12 milímetros, que dá 1 centímetro quadrado cada uma, aí fica demais. 50 barras fica muito cheio de ferro. Então, vou usar um ferro de 1 polegada, que deve dar uns 5 centímetros quadrados. Então, é 10 barras aqui e 10 barras descendo para baixo. Ou 20 barras em cima. Mas não é bom ficar com a parte inferior da estaca, assim, logo abaixo do topo, sem ferragem, porque o terreno normalmente é fraco. Quantos centímetros quadrados deu lá? 100 ao quadrado, que dão 10.000, vezes 0,785, que é π sobre 4. π sobre 4 é π de 2 vezes o diâmetro, vezes 0,3%. Outra característica das estacas hélices: concreto bombeado. Baixa pressão, não vamos pensar que a pressão alta, não. Mas costuma ser uma pressão que contrabalança o empuxo do solo. Então, esse concreto não empurra o solo, não gera empuxo passivo e nem frouxa o solo. Isso é problemático, ainda precisa ser muito estudado. Mas, em tese, é isso. Baixa pressão, alto slump. (20 centímetros, mais ou menos 2. Então, ela crava uma hélice contínua, única, diferente de estaca escavada. A máquina tem pull down e tem torque para girar essa hélice. Então, ela é colocada no solo, porque ela não é cravada, né? Ela coloca no solo, vai até o terreno firme. E no momento em que ela vai sendo retirada, ela vai girando numa velocidade controlada, porque o concreto vai caindo e ela vai subindo, para não deixar vazios. É uma estaca que está muito em moda, mas, por ser escavada com ferramenta, a ponta fica sujeira. Segundo fato, se a máquina não tiver torque suficiente, máquinas fracas vão te levar a um problema sério na obra. Ela vai estrangular, ou seja, às vezes a máquina não tem torque suficiente nem capacidade, ela não consegue puxar o trado por causa do atrito lateral que fica muito grande. Então, o que o operador faz que não devia fazer? Ele gira a hélice sem subir, para quebrar o atrito. Gira a hélice sem subir, para quebrar o atrito. Porque ela tem que subir devagar, de tal forma que o solo vem junto com a hélice. Quando ele gira sem subir, porque a máquina apaga, ela não tem força, né? Então ele quebra o atrito para ver se arranca a hélice. Aí o solo sobe como se fosse um transporte vertical, né? Todo mundo já vê a hélice em silo de soja, que a hélice não sobe, só o grãozinho que fica subindo. Então, isso acontece no solo, só que ela está dentro de lama. Solo fraco, ela fura qualquer coisa. Solo fraco aqui, esperando uma chance para entrar. Aí pode haver
o que é muito ruim na estaca hélice é um eventual estrangulamento. Isso acontece com uma certa frequência. Também na estaca Strauss. Menos na estaca Strauss do que na hélice. Muito bem, está aí um tipo de hélice de estaca que está muito em moda. Máquinas potentes estão ficando boas, estão entrando em terreno duro, SPT 40, que é um terreno muito bom. Então ela implanta bem estaca. Máquinas fracas vão te levar a esse problema. A mais profunda que nós já fizemos tem 32 metros com 1,20 m de diâmetro. Então precisa de uma super máquina. Né? Mas 18 metros, 20 é normal para essas máquinas. Diâmetro de 60, 80 vai bem. Tá? Alguma outra dúvida? Não. Pelo menos 20 MPa. Pelo menos 20 MPa. Só vou querer 5 ou 6 MPa. Se eu usar 6, eu vou ter que fazer prova de carga. Então, eu uso 20 MPa lá em cima, ela desce pela bomba, vai lá, suja com lama, vai lá, dá 6 MPa. Entra água, entra lama, mistura com, dá 6 MPa. Eu falei em estaquinha de solo de cimento, um estaquinho de cimento desse com lama dá muito mais do que 6 MPa. A menos que estrangula. E às vezes, ela tem um controle, tem um sensorzinho lá em cima, no sifão, que sobe e faz um sifão. Se a pressão for negativa, precisa tomar cuidado. É sinal de que o cimento está descendo, fazendo sucção e está indo para algum lugar lá embaixo, solapor. Portanto, se você for fiscal ou um dia empreiteiro, lembra, 10% de perda é saudável. É bom, é sinal de que encheu bem. Calculou o volume, entregou para o cliente, olha, 2.400 metros cúbicos de concreto. Se gastar 2.480, ótimo. Agora, às vezes, tem estaca que o concreto some, desce 3, 4 metros, solapor. Aí é bom fazer um ensaio de integridade ou abrir para ver. Entendeu? Muito bem, depois da estaca hélice, inventaram uma estaca ômega, que ela ou usa um torpedo, tem a Atlas que está fora de cogitação, não se faz mais. A Atlas tinha um tubo central, no lugar de um tubinho de 10 centímetros para descer o concreto, ela tinha um tubo de 50. Então esse tubo entra no solo, compactando como se fosse uma estaca pré-moldada. Melhora o empuxo, melhora uma série de características. Mas a ômega, que é um torpedo, precisa de uma máquina muito mais forte, tem um torque elevado. Está entrando agora no Brasil essa máquina ômega, tentaram algumas vezes, não funcionou, mas ela voltou agora à baila no Brasil. Não tem ideia do preço, essa máquina nasce na Alemanha e na Europa. Ela tem uma haste, aqui um torpedo de aço, com alhetas colocadas de tal forma que ela entra no solo por cravação, ela não tira o solo e as aletas empurram o solo para a lateral. Então é uma estaca que gera um alto empuxo passivo, consequentemente, um excelente atrito lateral. É uma máquina cara, a última hélice que nós compramos custou 1.800.000, essa deve custar uns 4 milhões. Uma máquina pesada e tal, né? Precisa de muito torque e precisa de obra porque ela é antropófaga. Se ela parar um dia, quebra o proprietário. Muito bem. E nós temos outro tipo de estaca que não foi falado ainda, que é muito mais comum do que todas elas. Esqueci de numerar essa. Deve ser 5, 3, 8. Estacas ômega.
temos a estaca escavada mecanicamente, chamada estaca rotativa. É a mais comum delas. Quase tubulão. Normalmente a máquina rola em cima de caminhão, se bem que é bom ter uma máquina de esteira para a época de chuva. É uma perfuratriz instalada em caminhão que fura bem rapidinho, com um trado de 2 metros por aí. Não é contínuo. Portanto, ele fura 2 metros, tira o solo, gira o contrário, o solo pula fora. Quando o índice de plasticidade desse solo é alto, ele é untoso, chama um solo gordo, ele gruda. Alguém tem que ajudar a tirar, se bem que tem algumas que já tem, como na hélice contínua, o limpador de trado, para evitar a mão de obra. Então, é uma estaca escavada. Característica, escavada. Outra característica, moldada em loco. Igual a hélice. Ou seja, qual é a definição de uma fundação moldada em loco? Alguém se lembra? Quase isso. Sinônimo disso aí. É aquela... Não, fabricada não. É aquela que o solo é a própria forma. Tá? Então, ela leva a vantagem de ser moldada em loco, mas leva a desvantagem de ser escavada. O empuxo lateral que dá atrito, ou seja, o aperto da estaca, é o menor, é o ativo. Então, essa máquina fura até a profundidade, normalmente de um solo com SPT mais do que 20. Pode ser toda armada, ótima para fazer cortina. Mas tem restrições. Em areia, não funciona, porque ela fecha. Aí teria que ter uma máquina entubadora, para não deixar fechar. Debaixo da água, ela não vai furar, que ela pode até furar, mas o trado sai limpo. Mas em outra condição, a vantagem é que ela é rápida e muito boa. E se for furado com trado de mais de 55 centímetros, faça uma base que vira tubulão. Não precisa, mas não tem importância. A área de 60 centímetros na ponta já é suficiente? Faça uma base. Porque dá para descer alguém com 60 centímetros. Faz uma basezinha de 10 centímetros. Ora, isso custa menos de R$10 de mão de obra e menos de R$10 de concreto. Se um tubulão, uma estaca de 60, eu transformar num tubulão de 80. Se isso tem 60 centímetros, a área vai ser 0,28 metros quadrados, que é π de 2 sobre 4, né, vezes 60 ao quadrado. Se aumentar 10 centímetros aqui, passar para uma área de 80, vai para meio metro quadrado, além de limpar o fundo. Então, eu ganho duas coisas. Desce alguém, limpa, acaba com aquele terror da compressão de sujeira. E eu ganho com R$10, uma área de 0,28 passa quase para o dobro. Ou seja, se a pressão aqui embaixo calculada for, no máximo, vamos supor, 6 kg por centímetro quadrado, 6 kg por centímetro quadrado vão dar 60 toneladas por metro quadrado. Vezes 0,28, dá aproximadamente 20 toneladas de capacidade de carga na ponta. Multiplicado por 0,50 vai para 30.
eu ganho umas 10 toneladas a mais, né? Então, abrir uma estaca de 55 ou de 60 em argila, segura sem água, faça a base. Existe uma equipe de piauense muito boa que trabalha para mim, são magrinhos, desce até em estaca de 50, eu não sei como, ele desce ele e uma lata, para ele escavar ainda. Mas funciona muito bem. Então, a profundidade não importa. Desde que tenha solo coesivo, que não vai fechar. Normalmente, mais fundo é mais resistente ainda. Eu mesmo já desci 12 mil quilômetros, até 37 metros. Estou aqui e parece que não sou nenhuma assombração nenhuma. Estou em carne e osso aqui, nunca tive problema. Precisa tomar cuidado. E quando a gente fala em pulmão, eu aviso quais são os cuidados que precisam. Alguma dúvida até aqui? Pois não, qual é? Agora. E finalmente, como está voltando à moda. Isso já é 5.4. 10. Também chamada de estacones. Muito usado no normal. Essa estaca, ela é escavada em solo fraco até com água. Como a água ou solo fraco tende a gerar um embucho para fechar a estaca, nós usamos uma pasta, um queijo, um gel, chamada lama bentonítica pesada. Então, o solo tende a fechar e ela empurra o solo e segura o solo. Eu escavo com lama para manter aberto. Se os senhores forem aqui na praça da Sala de Predador, vão ver máquinas escavando e tem uns tanques grandes. Aquilo é um misturador de lama. Então, a cortina é feita com uma estaca desse tipo, só que ela é longuinha, 60 por 1 metro, para fazer uma cortina igual foi feito todo o metrô. Fura-se com lama para não fechar. Se bem que em Brasília, você pode furar sem lama e não fecha, só nossa é bom. Mas lá tem água, pode fechar. Então, é uma estaca escavada. E puxa o menor possível, ativo. Com lama. Hoje a gente não usa muita lama mais, porque ela não é ecologicamente correta. Armada ou não? Pode armar inteira. Moldada em loco. Hoje existe polímero mais econômico e é ecologicamente mais correto, que você está escavando em solo ruim, mas enche isso de polímero ou lama bentonítica. Essa lama bentonítica, ela é pesada, gera um queiro, uma espécie de uma geleca na parede, principalmente de areia, ela dá uma certa coesão e contrabalança o empuxo ativo do solo. Como ela é pesada, ela contrabalança esse empuxo com alguma forma. Então, a máquina fura ou clamichel, aquela de dente assim, vai até embaixo, lava-se o furo bem, todo, e concreta com o funil chamado tremonha.
em certas condições, ocasiões, ou na maioria das vezes, não dá para tirar lâmina. Tem que concretar com lâmina, que é normal, porque senão o furo fecha. Então é colocado aqui o funil, chamado tremônio, que fica com o nariz lá embaixo. Uma tremônio pode ser flexível ou não. Normalmente a gente lança aqui uma bola desse plástico cristal, essa que compra em supermercado, lança ela aqui antes de completar, ela cai aqui e fica flutuando na lâmina. Aí vem o concreto bombeado, flexível, bem assim, fluido, né? Empurra a bola, com o concreto atrás, a bola sai aqui da ponta e flutua. Quando a bola aparece aqui em cima de novo, quer dizer que foi tudo legal, porque ela foi limpando tudo e tal, aí vem subindo a tremônia junto com o concreto. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa afirmação. Tá? No metrô eu fiz várias rotativas, estava muito falhado. No aeroporto novo tem uma ponte de aço para avião, que era projetada lá 70, sei lá, 100 estacas, não me lembro bem, para 70 toneladas. Os engenheiros lá da Infraero, de muito bom senso, fizeram prova de carga, que hoje é obrigatório. Para cada 100 estacas fazer uma prova de carga. Fomos fazer essa prova de carga, foi uma loucura. Ela furou, a ponto do meu engenheiro me chamar lá falando que o instrumento estava doido. A estaca foi descendo parada. Então, no máximo, que estava se prevendo 70, na prova de carga, isso no máximo 35 toneladas. O solo é um silt danado mesmo, ou seja, não pode se culpar de negligência nem o projetista e nem o executor, e foram feitos o dobro de estacões, e eu não fiquei sabendo que não havia uma coluna nessa ponte. Está funcionando muito bem. Alguma dúvida aqui? Pois não? Entre as estacas escavadas, essa aí seria a melhor opção quando você tem um lençol freático alto. Muito bem, quando você tem água, tecnicamente a melhor solução é tubular a ar comprimido. Você desce debaixo da água. Lento, perigoso e caro, mas é muito eficiente. Então, se tiver água, a hélice contínua é melhor que a estaca com ramo, chamada estacão. A pré-moldada de longe é a melhor delas. A menos, a pré-moldada, lembra? Isso, a pré-moldada tem um grande e único problema. Se tiver uma camada dura, ela olha embaixo, ela não passa porque ela quebra. Você pode lavar, injetar água e tal, mas aí já perde a beleza. Entendeu? Então, essas opções seriam melhor. Quando a obra é muito grande, tubulando das pontes. Pega carga na obra, sabe? Aí desce alguém, pode sofrer embolia e tal. Né? Tubulão é o próximo caminho. Nesse caso, pessoal, a estaca aí, no caso, resolveu o problema e tem estaca cravada também resolveu o problema? Nesse, a pergunta dele se a hélice é cravada resolveria. Resolveriam sim. Entendeu? Resolveria. Melhor do que o estacão. Mas se usa o estacão com sucesso, lógico, muitos. Nesse momento deve ter uns 100 sendo executados. Eu, particularmente, gosto que toda vez, eu não faço estacão com lama bentonite. Descontrolou a lama, porque a lama bentonítica vem da argila monte morilonítica, não sei se lembra. Olhando com o microscópio lá para dentro do solo, nós temos 3 tipos de argilas predominantes: a ilita, a caulinita e a monte morilonítica. A ilita é a mais estável, a caulinita também é bem estável. A monte morilonítica liga a ser como se fosse um pó de ímã. O solo nada mais é do que um pó de ímã, fraco. Como não tem muita carga, ou seja, a carga da superfície é fraca, entra água demais, tanto é que ela incha. Porque entre as partículas ela aceita muita água. Entendeu? Que a força de atração entre uma e a outra não é grande, então a água entra. Porque a água tem polaridade. Mas ela tem essa vantagem: a gente compra em saco de cimento, bate, ela fica assim, uma coisa líquida, sabe?
e densa. Então a gente joga no furo e ele não fecha. Supostamente não fecha. E se cair algum pedaço, desabar, o solo costuma ser mais leve do que a monte-cor orgânica. Ela flutua, você vê então as primeiras camadas de concreto, tem que jogar fora, que é só boa de lama e concreto. Pois não. Mas no caso, a lateral, quando é preenchida com a lama hidrolítica, quando você vai concretando, essa lama vai saindo, mas não impede que as paredes do solo permaneçam com ela, no caso. Permanece com a lama? Isso, porque a lama provavelmente é como se fosse uma cobertura de chocolate, só que não é doce. Chama-se cake. Supõe-se que com o tempo o cimento do concreto dá uma resistência para essa pasta. É bem discutível, limpeza de fundo, atrito lateral, mas funciona. Muito bem, vamos fazer um break aqui então. Muito obrigado. Até o próximo bloco.